Olá, pessoal! Vamos aí, continuando com a neuropsicopedagogia e as dicas para o nosso trabalho. Vocês aí do Instituto Educacional Social de Portão, IESP. Então, nós vamos trabalhando. Nós vamos estar falando sobre nossas aulas de neuropsicopedagogia. E é isso aí. Vamos lá, nossas aulas, para que possamos estar sempre atenados e não deixar de estar vendo, ouvindo as dicas. Hoje temos uma oportunidade incrível iniciar a estudar a neuropsicopedagogia através das nossas aulas e apresentando os atendimentos que já viemos fazendo dentro do colégio, dentro do Instituto Educacional Social de Portão, onde o nosso coordenador é Lázaro Passos. Patrícia também faz atendimento conosco e faz parte da nossa equipe. É uma grande forma de você começar a treinar conosco aqui no Instituto. E aí começa esses atendimentos presencial no Instituto Educacional Social de Portão e fazendo parte do protocolo da neuropsicopedagogia. Protocolo da neuropsicopedagogia. Nós temos 2 tipos de atendimento, individual e coletivo, e nós temos 2 formas de atendimentos, que é as 2 etapas. A etapa de avaliação e a etapa da intervenção. Vamos nos detalhes. É um protocolo importante. Segundo os documentos que nós trabalhamos, usar 80 minutos, sessão de 80 minutos. É um programa na escola, como nós trabalhamos aqui, trabalhamos uma sessão com um tratamento com a família, recebendo a família, fazendo o acolhimento, ouvindo a queixa, vendo as possibilidades e o que nós vamos desenvolver, as dinâmicas que vamos trabalhar e o que eu posso levar. Nesses momentos, nós usamos os 90 minutos. Depois, a gente trabalha, dependendo, usamos sempre com crianças e adolescentes. Se a gente trabalhar com TDAH, 30 a 40 minutos no máximo. Com criança pré-escolar, crianças, tem 50 minutos com a sua atenção dela e fazendo esse atendimento. É importante você observar o quanto ele consegue reter as atividades, o seu planejamento, as atividades que você passa. 50 minutos no geral, tá? Não tem motivo para fazer mais que 50 minutos. Atendimento na área psicopedagogia e o neuropsicopedagogo atende desde bebê. Simplesmente porque eles trabalham com estímulos cognitivos e quase o desenvolvimento das habilidades. Está sempre trabalhando por etapas da vida, uma aprendizagem diferente. Então, todo cognitivo estimulado. Todo mundo que é capaz de aprender alguma coisa, tem essa capacidade, é um público-alvo da neuropsicopedagogia, desde o bebê até idosos. O foco no desenvolvimento humano e na aprendizagem, para promover o desenvolvimento, ampliar a atenção de aprendizagem humana. Esse é o nosso foco. E na psicologia cognitiva, são as bases principais e única que deveremos e vamos usar o molde do nosso trabalho. Ele vai ter o atendimento clínico, já está atendendo na individualidade. Ali nós temos a avaliação e a interação neuropsicopedagógica. No atendimento clínico, nós temos 2 etapas. Jogo de avaliação, por quê? Porque a avaliação é o primeiro passo para você conhecer, para ver o rastreio, o que é que está trabalhando, o que é que está trabalhando o paciente, o que é que está trabalhando o seu aprendente, para poder
você dá um feedback para ele. E nessa individual. Eu vou sempre fazer avaliação e depois sempre vou fazer intervenção neuropsicopedagógica. É importantíssimo. A entrevista com a família, isso é muito importante no protocolo. Por quê? Eu sou neuropsicopedagoga de uma escola, eu tenho meus atendimentos individualizados, mas a família não vem me trazer informação com a família. Eu não tenho concordado com a família, eu tenho que ter. A família é muito importante para que nosso paciente ou nosso aprendente, ele tenha sucesso. É importantíssimo ter esse contato com a família. Você, não os pais. É você que é o técnico que está trabalhando com isso. Nós estamos com portas abertas aqui. Não deixe de deixar o like para poder melhorar nossas atividades. Se estiver trabalhando com aquela criança, se o paciente é de Débora, vai ser Débora que vai estar construindo o seu raciocínio críticos e tratando, ajudando aquela criança, aquele adolescente. Então, se for Lázaro, é Lázaro. Se for Pati, é Pati. E assim sucessivamente. Qual a diferença da neuropsicopedagogia com a psicopedagogia? A psico não tem protocolo obrigatório nos casos com os instrumentos. Pela essência do que ela vai buscar instrumentos qualitativos, muito mais observacionais do que dos qualitativos padronizado para a população brasileira. No nosso caso, é obrigatório, neuropsicopedagógico, tá? Qual o quantitativo e o qualitativo no processo da avaliação? Quer dizer o quê? Como é que você está avaliando? Eu vou estar com meus instrumentos padronizados, com a base quantitativa, que vai ser objetiva e clara e direta. Mas eu tenho que ter eu preciso da minha qualidade qualitativa. Abordagem qualitativa, vamos dar um instrumento qualitativo. Relatórios, pareceres, tudo que você vai juntar para você fazer suas observações e suas propostas. E tudo sobre aquele seu paciente e o comportamento. A abordagem qualitativa, eu brinco dizendo, é uma qualificação, uma qualidade técnica. Você deve ter o conhecimento do desenvolvimento humano, daquela criança, daquele adulto, daquele idoso, e você tenha conhecimento para que você possa fazer toda uma observação com um olhar técnico, a conexão com a aprendizagem e o neuropsicopedagógico, ela trabalha complementando a outra. Elas fazem parte. Cada profissional tem a sua especificidade, tem o seu jeito de atender, tem aquele seu indivíduo, e cada indivíduo tem o seu diferencial, e você vai trabalhando de acordo ao que você vai estar compreendendo, o que você está captando dele e ajudando a se desenvolver. Cada profissional tem e deve perceber o quão importante é todo aquele material que você usa para poder entender essa avaliação e habilidades para discutir sobre aprendizagem. No processo geral, nós temos que ver as habilidades, o melhor que tem a dele. Na escola que atua, não. No máximo do desenvolvimento, até idosos que nós trabalhamos, nós vamos estar sempre entendendo a palavra aprendizagem. É habilidade, conhecimento, tudo que você possa ter do seu paciente, do seu aprendente e os seus objetivos. A aprendizagem todo mundo aprende, né? Você sabe disso. A maioria que está nessa aula nossa agora está sabendo e são adultas. Elas estão aprendendo, elas estão sendo estudante, está anotando, ela está copiando, ela está lembrando, ela está mandando, ela está
focando. Se você vai estudar um idioma novo, você vai estar aprendendo. Se você vai ver qualquer pintura, quadro, você vai estar aprendendo. Trabalhar com dinâmica de grupo, trazer novidades para não só para um, mas como para o grupo. Na psicologia institucional, nós falamos da avaliação, ela é usada de maneira individualizada, só repassando. Se o trabalho, eu vou direto para avaliação, para intervenção, porque eu já estou ali perto, já estou vendo tudo. Agora, coleta da família, coleta da queixa, coleta do que está acontecendo do professor, do diretor da escola. E quando você estiver com vários grupos de atendimento, cada um tem uma necessidade. E você vai observar e tentar ver na parte do grupo. Ela vai criar uma característica. Você inclui o corretivo de elementos. Independente de qualquer coisa, você precisa trabalhar ou no coletivo ou no individual, a família. Não esqueçam disso. Então, você tem que observar. Tem a angústia de muitos profissionais que dedicam para as aulas, para as atividades. É que quando é live, fica mais assim, as pessoas ficam perguntando algumas coisas e você vai respondendo. Mas vamos continuar. Continuando sobre o protocolo. Uma dica. Quando a gente está fazendo avaliação, já sabe qual é a queixa, já sabe ver as dificuldades e de repente você não pode ignorar o potencial. O potencialidade é importantíssimo. Não podemos ignorar. Ele está com muita dificuldade na leitura, mas ele tem um potencial de criatividade, de resolução, e o abstrato, o lógico-matemático, de trazer soluções, de falar sobre os assuntos, argumentar. E não podemos esquecer e temos que observar a potencialidade do nosso aprendente. Quando a gente faz a avaliação, a gente já sabe qual é a queixa, já sabe qual é o problema, vai lá, avalia, vê as dificuldades e, de repente, não ignorar a potencialidade. Isso é importantíssimo. Então, vamos trabalhar a potencialidade daquele aluno, daquela criança, daquele adolescente. Então, o potencial já viu, né? De criatividade é importantíssimo. E de resolução de abstrata e lógico-matemática. Ele traz soluções, de falar sobre o assunto, de argumentar. Então, isso é muito importante. Esse é um grande, detalhe. A dica, olhar o potencial da nossa criança. Ok? Você já ouviu falar sobre a neuropsicopedagogia e sabe o que é, e você quer melhorar como é que ele pode auxiliar sua criança, adolescente, até mesmo idoso? Sua pró Débora Fontes, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que atinge 3 áreas do conhecimento: a pedagogia e a psicologia cognitiva. O neuropsicopedagogo, ele trabalha com o sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem, e também sobre o desenvolvimento humano, para compreender os processos individuais e coletivos do sujeito. Como é que ele se desenvolve? Como é a aprendizagem? E por que as crianças apresentam facilidade no processo de aprendizagem e outras não? A neuropsicopedagogia busca compreender o processo de aprendizagem a partir da perspectiva do funcionamento do sistema nervoso, ajudando o indivíduo a superar as suas dificuldades e desenvolver da melhor forma possível. Então, são 2 áreas de atuação: atendimentos individuais, o paciente e o profissional, e os atendimentos institucionais, que são os atendimentos coletivos também, e em grupo. Você gostou desse vídeo? Caminhe para colegas, familiares, encaminhe, aperte o sininho para mais dicas para você com a professora Débora Fontes. Vamos falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. O que é a neuro? É a abrangência de 3 ciências: a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia.
A neurociência, ela traz para nós o embasamento de todo o funcionamento do sistema nervoso, como se processam as emoções do sistema nervoso, como isso acontece, como a aprendizagem corre lá dentro. Ela vem nos mostrar como se processam de formas bem bacanas, junto com as emoções, que é a pedagogia. E a pedagogia trazendo a sua metodologia e sua prática e três ciências que fomentam a neurociência para entender como ela aprende, o que acontece no cérebro dessa criança, a psicologia, como é que eu estou vendo esse aluno, como eu estou percebendo que como ele aprende, e a pedagogia, como toda metodologia, e a didática de sala de aula, com um bom entendimento do sistema educacional. O pedagogo tem uma base de conquistar, trazendo isso para a sala de aula, trazendo com a neurociência e a psicologia cognitiva, para fazer uma eficácia muito grande na aprendizagem, saindo do tradicional, onde eles aprendem de todas as maneiras ao mesmo tempo, e partimos para os alunos devem chegar, como eles devem chegar, de que forma eles precisam aprender. A neurociência é o estudo do sistema nervoso e suas funções. É importante atentarmos quais são as funções do sistema nervoso, para que serve o sistema nervoso, como chegam esse estímulo no sistema nervoso. Ele é responsável por tudo que acontece no nosso corpo, seja consciente ou inconsciente, voluntário ou involuntário. E ele se passa por todo o sistema e entendimento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva, como se percebe essa aprendizagem, como eles aprendem, tem algo ainda que está interferindo na aprendizagem. Então a psicologia nos mostra isso, o ambiente que ela vive favorece a ele aprender, como ele aprende nesse ambiente, onde ele vive num ambiente mais simples, de marginalizado. Essa criança vai conseguir entender se eu falar para ela sobre a Disney, comer maçã, viajar para o sul, para o norte. Então, como é que ela está aprendendo? Para poder organizar a metodologia que tragam ela para a aprendizagem. Isso é muito importante. O pedagogia, com todo o processo de ensino-aprendizagem, o pedagogo é responsável por ensinar, por fazer essa criança aprender. E como está esse processo? Ela está aprendendo mesmo? Que metodologia você está usando? A neuro traz isso para nós. Como eu vou aliar o conhecimento com a teoria e também a neurociência, né? A teoria, como processa essas informações. Como é que eu vou colocar isso em sala de aula? Esse é o papel do pedagogo. Ele tem função principal organizar metodologias e didáticas para ensinar esses alunos, independente deles terem alguma dificuldade ou não. O neuro já vem dois campos de atuação, o campo clínico e o institucional. O clínico, ele investiga e intervém. E a intervenção, a área clínica, não é institucional, a área clínica, quando chega uma criança com a queixa de uma dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, e possivelmente, né? E o pai procura essa ajuda, o psicopedagogo clínico, ele tem a habilitação para fazer toda uma investigação. E como é que está esse processo dessa criança? Será que ela realmente tem o transtorno, ela apresenta a dificuldade? Quais áreas que estão com menos desenvolvimento, aula linguística, aula matemática? Isso o psicopedagogo vai investigar dentro do ambiente clínico. Após a investigação for constatado mesmo, ele agora vai organizar um trabalho que faça com que isso seja desenvolvendo. A base é neuronais. Neuronais, tem que prestar atenção a isto. Se ela tem uma dificuldade neuronal, vamos ver a metodologia para que ele possa desenvolver essa área neuronal. O clínico, investigação e intervenção, diferentemente do campo institucional. O neuro, ele é propício à habilitação, observar, identificar, para analisar e criar estratégias e encaminhamento. Observar. O neuropsicopedagogo, ele consegue ter uma base, se ele está tendo desenvolvimento adequado ou não, se ele possui algum desvio ou não, se é necessário uma intervenção escolar ou um encaminhamento para a área clínica, para uma investigação mais detalhada.
ele é responsável também quando vai para a área clínica, retorna com parecer ou um laudo do neurologista que pede adequações curriculares. O neuropsicopedagogo, ele é responsável para fazer essa arrumação na cabecinha deles e fazer com que ele alcance êxito nas atividades escolares. É muito importante. Ele estará dando subsídio para as crianças aprenderem, para as crianças se entenderem. A neuropsicopedagogia é a neurociência de base da aprendizagem. Nós temos entendimento como ocorre todas as movimentações química e eletroquímica dentro do sistema nervoso, nessa aprendizagem. Com a psicologia cognitiva, como se processa, e com a psicologia didática, com essas 3 ciências, é que vai melhorar e é muito importante para conseguir entender como se processa as emoções e a aprendizagem, e a pedagogia vai vir de encontro a isso tudo, organizando a metodologia para que esse processo ocorra. O entendimento do sistema nervoso da aprendizagem vai diminuir a evasão escolar. Muitos eles saem do ambiente escolar por não exercer tudo que faz, ficam com medo e vão embora, eu digo por experiência própria. E o nosso cérebro precisa de motivação. Ele necessita de estar motivado para aprender, entendendo como se processam essas aprendizagens, todas essas dificuldades de aprendizagem, entendendo esse sujeito, a gente consegue adequar, ele vai se sentir adequado e vamos melhorar a nossa escola e melhorar a evasão escolar. O neuro consegue aliar, se esse aluno consegue aprender, de que forma? Se eu colocar ele na minha frente é melhor, ou atrás, ou onde ele gostar de ficar, mas que ele preste atenção e você preste atenção a ele, porque você vê todos. Então, o neuro, ele investiga tudo isso e vai entender como ela aprende e vai fazer com que ela tenha atendimento e tenha sucesso. E tendo um envolvimento maior, a qualidade das aulas terá uma melhora significativa. Professor motivado, alunos motivados, entendendo como ensina e o aluno aprendendo. Então, o professor também deve passar pelo psicopedagogo ou estudar para fazer. Então, bons estudos e até a próxima!